רחם לו השם אלוקינו רחם על ישראל עמך רחם ועל ירושלים ימינך רחם 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 לו השם אלוקינו על ישראל עמך רחם ועל ירושלים ימינך רחם Ok, shalom a todos. 3 de abril de 2016. Essa música, ela realmente é muito linda, né? Rahem significa misericórdia, né? E a letra dessa música fala sobre a restauração da casa de Israel, cantada por esse cantor. O nome dele é Mordecai Ben Davi. É um judeu Hassidic, né? E ele é messiânico, porque ele crê na vinda do Mashiach, né? Ele só não crê que o Mashiach já veio, né? E o Mashiach está hoje aí com uma outra identidade, né? Meio que perdido nas nações, né? E é isso que nós estamos tentando fazer, né? Essa restauração, sermos colaboradores da restauração da casa de Israel. Então, nesse estudo que nós começamos ontem, né, falamos aí sobre vários assuntos, cobrimos vários assuntos, falamos sobre a babá, né, essa péssima babá de má qualidade chamada igreja, né, e até essa babá também faz parte dessa restauração de trazer o povo do Eterno, né, a sua palavra, né, porque querendo ou não, como eu já disse antes, o judaísmo não semeou a palavra do Eterno no mundo, né, apesar que preservaram a Torá, os profetas, né? Mas o cristianismo, através desse avanço de querer ganhar as nações para Cristo, querendo ou não, estão levando as escrituras, nem que seja em uma forma de papel, né? Porém morta, mas como o nosso amigo Paulo diz em Romanos 1, o homem não tem desculpa. Tendo escritura ou não, ele não tem desculpa, né? Então, naquele dia, não só o gentil que nunca ouviu falar das escrituras, mas também o cristão naquele dia não vai ter desculpa. Acho que o juízo para o cristão vai ser um pouco mais pesado, né? Porque ele tem de Gênesis a Apocalipse, ele tem muito mais informações, né? Eles dizem que tem o Espírito Santo que revela tudo para eles, mas esse Espírito Santo não consegue revelar a Torá para eles. Então que o Eterno tenha Rahem sobre nós, né? E nós possamos ser encontrados, que a nossa balança naquele dia não esteja pendente para o lado errado, né? Porque senão nós vamos dar conta das nossas palavras, do que ensinamos. É isso que o Yaakov, o irmão do Mashiach, fala, né? Que através do poder das palavras, né, o homem é capaz de incendiar, né,
a vida, né? Os princípios de Gênesis. É essa palavra que é usada no grego, né? Os ciclos de Gênesis. Então, cuidado com o que falamos, cuidado com o que ensinamos, né? Bom, vamos aqui dar uma pequena recapitulada no que já falamos aqui, né? Isaías 42, né? Que seria praticamente o plano das coisas que o Mashiach teria que fazer, e até agora ele não fez. Isso é um dos motivos que o judaísmo de hoje não crê no Mashiach, é porque o Mashiach realmente não cumpriu com certos aspectos do qual o Mashiach teria que cumprir. E um deles é restaurar a casa de Israel e a casa de Judá. Então o Mashiach não conseguiu cumprir isso ainda, e essa é uma das fortes cobranças do judaísmo, né, em relação à pessoa do Mashiach. Porém, como já mostrei aqui em Atos 1, né, 5, 6 e 7, no qual os apóstolos questionam o Mashiach quando que vai acontecer essa restauração. E o Mashiach fala que esse tempo pertence ao Pai, né? Vamos tocar certos assuntos aqui. Eu estava olhando nessa página da internet aqui, no qual eles fazem um cálculo, né? Que existe no mundo inteiro 14 milhões de judeus, né? Então temos mais judeus nos Estados Unidos do que na própria Israel, né? Na União Europeia, né? França, Canadá, etc. Brasil, eles falam coisa de 110 mil, né? África do Sul, etc. Porém, esses judeus que eles estão contando aqui são os judeus que literalmente você olha para ele e fala: aqui está um judeu Askenazi, aqui está um judeu sefaradita, ou então até mesmo um judeus iemanita, né, judeus do Iêmen e assim por diante. Ou seja, são judeus que conseguem provar, né, a sua descendência biológica, né? Porém, nesse mundo afora, né, olha o tamanho do planeta aqui, né? Então temos aqui Israel, né? 700 anos antes do Mashiach surgir em cena, houve pelo menos umas 2 diásporas, tá? O assunto não é falar da diáspora, é para você entender que judeus foram expulsos da Terra Prometida e foram para a Ásia, foram para as Filipinas, foram para diversos países da Europa e consequentemente, com o passar dos anos, séculos, né? Por exemplo, existe uma presença de judeus na Itália com mais de 2.500 anos, comunidades na Itália de mais de 2.500 anos. Então temos judeus que saíram daqui, que vieram para cá. Lembra que Paulo escreveu uma carta aos romanos, porque havia uma comunidade romana lá, né? De judeus romanos, nesse sentido, né? Paulo tinha dupla nacionalidade. Então alguns falam assim: mas como é que você pode ser judeu se você nasceu no Brasil? Eles não conseguem entender que ser judeu é muito mais além do que você nascer num país. Exemplo, eu sou brasileiro, eu sou americano, mas também sou Israel. Então, por exemplo, o meu filho, aqui, né? O meu filho nasceu aqui, ó, nesse estado aqui, ó. Nasceu no estado de New Jersey. Ele nunca foi pro Brasil, mas ele é brasileiro, porque eu sou brasileiro. Entendeu como é que não tem nada a ver? O local de nascimento nem sempre predetermina a sua identidade. O povo de Israel, não importa ele é Israel. Exemplo, quantos, né, tá aqui o Egito aqui, né? Quantos hebreus, quantos israelitas do Egito nasceram em Israel? 0. Mas eles não deixaram de ser Israel, porque os descendentes de Jacó que migraram para o Egito, que nasceram, isso é algo que o cristão às vezes tem que dar um nó na cabeça dele. Entendeu? Como é que você pode ser brasileiro? Meu filho é brasileiro, mas ele nunca nem foi no Brasil, porque eu sou brasileiro. Então, por exemplo, o Eterno fez um pacto com o povo no Monte Sinai, né? E disse: ó, esse pacto não é só com os que estão aqui, mas os que vêm depois. Abraão
tem um pacto eterno com o Eterno e a descendência dele. Então temos aqui, Jacó desce por Egito e daqui proliferam. Cresce uma grande nação. Mas eles eram hebreus, mas nunca nem tiveram num país chamado hebreu e muito menos em Israel, porque nem existia o país Israel. Existia a terra de Canaã, que eventualmente viraria Israel. Acho que eu consegui deixar claro, certo? Então, para vocês terem uma ideia, nesse mapa mundi aqui, através dessas contas que eles fizeram, essas partes escuras seria a permanência de judeus, lembrando, estou falando do judeu askenazes, sefaraditas e do Iêmen, né? Onde tem as cores, quanto mais escura, quanto mais azulada for a cor, maior é a presença, né? Então temos aqui nas partes escuras, aqui seria a parte norte, né, da Europa e Ásia, né? Temos a União Soviética, assim por diante, né? Ó, tem judeu até na Índia, tem judeu no Japão, Filipinas, alguns países da África, tá vendo aqui, ó? Olha o Brasil, Chile, Argentina, tá vendo? Tem judeu no México, tem judeu em tudo quanto é lugar do mundo, né? Então, quanto mais escura a cor, maior é a densidade, né? Então, por exemplo, tem judeus que nasceram aqui que nunca foram e não vão para Israel, mas não deixam de ser judeus. Só que esses judeus que eles estão computando aqui, de novo, são judeus que você pode olhar para ele, olha lá, de chapéu preto, é judeu. Porém, e com a diáspora, né, voltando ao assunto da diáspora, eles saíram daqui, foram espalhados, se misturaram, como o próprio Flávio José fala, que muitos judeus, muitos hebreus saíram, estão além do Eufrates, né, e nunca voltaram da diáspora, no caso aí a diáspora babilônica, né, e depois vem a diáspora síria, depois vem a diáspora romana e assim por diante. Então, ou seja, vamos imaginar, uma família saiu daqui e foram para a Itália, e da Itália vieram para essa parte da Europa aqui, e eventualmente acabam chegando aqui, que é o caso da minha família. Deixa eu clicar aqui melhor. Aí minha família veio para cá, passaram séculos, acabaram virando católicos, tá? Para poder sobreviver, por causa da Inquisição, perdem a identidade dele. Eu tenho familiares também aqui no norte da África, não tenho contato com eles, mas sabemos que existem familiares nossos aqui no norte da África, e eventualmente minha família vem parar em alguns pontos do Brasil. O meu bisavó, por exemplo, é de Pernambuco. E eu não sabia disso, que existia uma grande presença judaica. Tá? Meu avô nasceu em Pernambuco. E existia uma grande presença judaica em Pernambuco. Eu não sabia disso. Eu descobri, por exemplo, que vários costumes, tradições que meus avós faziam, por exemplo, sexta-feira você ia na casa dos meus avós, a gente era criança e tinha que tomar uma taça de vinho, mas era só na sexta-feira. E outros costumes que a gente, na verdade, não sabe de onde que veio essas coisas. Aí você vai analisar, era costume dos judeus da Europa, lusitanos e assim por diante. Então, eu aconselho, depois eu vou passar o link aí do canal. Ontem eu subi mais ou menos 3 vídeos que falam de judeus portugueses, judeus brasileiros, uma história muito linda, bonita, né? E muitos desses que odeiam os judeus brasileiros aí que estão no Brasil, na verdade são judeus e nem sabem, tá? Então, não estão computando isso que eu estou tentando falar, tá? Para não me perder em tanta coisa que eu estou falando. Então, nesse cálculo aqui, eles não estão computando esses hebreus que perderam a identidade deles. Então, na verdade, não são só 14 milhões, porque eles, para vocês terem uma ideia, aqui nos Estados Unidos eles falam que são coisa de 300 milhões, 330 milhões, algo assim. Só que eles falam que só de imigrante ilegal aqui nos Estados Unidos, eles falam que são 11 milhões. Então é um número muito pequeno, porque a promessa que o Eterno fez para Abraão é que a sua descendência seria como a areia do mar e as estrelas dos céus. Mas 14 milhões é um número muito, muito pequeno em relação ao que realmente é. Por quê? Até um tempo atrás eu não sabia que eu era judeu. Até 10 anos atrás, eu não sabia. Eu sabia, minha mãe falava assim, você lá do seu pai lá é parente dos turcos. Só que eu descobri também o termo turco no Brasil
se refere a qualquer um que seja da área do Oriente Médio. Então é um costume falar, o turco. Não, o cara é um turco. Mas na verdade não é que o cara é da Turquia. É que o cara é do Oriente Médio e ninguém sabe direito qual é a nacionalidade dele. Então se generaliza algo assim, o cara é turco. Vocês que são mais antigos que eu, que moram no Brasil há mais tempo que eu, vocês vão concordar comigo. É que nem, por exemplo, quem está em São Paulo fala, o cara é nortista. Mas na verdade o cara às vezes é de Goiânia, ou então às vezes o cara é do Nordeste, mas fala que o cara é nortista. Quer dizer, é uma associação das pessoas que vieram do norte. No Rio de Janeiro já fala, não fala nortista, fala Paraíba. O cara é lá da Paraíba. Então Paraíba também está associado, mesmo que o cara é baiano, fala que é Paraíba. É uma forma assim derrogatória, né? Não é uma referência boa, né? Então só para a gente estar entendendo. Então, ou seja, vamos agora para a escritura. Eu dei esses enfoques aí, né? Onde tem essas contas aí, né? Então, de acordo com a promessa que o Eterno fez para Abraão, 14 milhões de descendentes é um número muito pouco, né? Mas na verdade o que está por trás das cortinas que nós não conseguimos ver é esses judeus que nós não conseguimos ver, né? Porque estão obscuros, né? É como se o Eterno, querendo ou não, acabou preservando esse povo, de uma forma ou não, acabou preservando esse povo. Olha que interessante, Mateus 18:11, né? O Mashiach fala assim, né? O Filho do Homem veio para salvar o que se havia se perdido. Quem é que se havia se perdido? O povo do Eterno. Tá? Não era o gentil brasileiro, o índio brasileiro lá, não sei de onde, que também existe referências que muitos indígenas das Américas, na verdade, são descendentes das tribos, né? Mas na verdade o que ele está falando era das diásporas, né, que ocorreu, né? O Mashiach também fala numa das passagens que ele veio apenas para salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas e as ovelhas perdidas da casa de Judá? Né? Algo que a gente tem que analisar essas coisas, né? Então deixa eu começar a jogar esses textos lá, para que a gente possa ter uma referência do que a gente está falando aqui, né? Então eu estou colocando esse estudo aqui, já está no ar, né? Então eu estou só colocando a referência bíblica lá. Então o Mashiach veio buscar aquilo que estava perdido. O Mashiach fala que ele veio buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel, né? Olha que interessante que nós podemos observar aqui em Oséias de novo, né? Pois os israelitas viverão muitos dias sem rei, sem líder, sem sacrifício, sem coluna sagrada, sem colégio sacerdotal, sem ídolo de família, né? Na outra tradução, fala que eles iriam se voltar pro Mashiach. Deixa eu botar o texto aqui, está faltando 5. Aqui, ó. Posteriormente, voltar-se-ão para o Eterno e para o Messias, o ungido, né? Temos aí então várias referências do povo do Eterno que eventualmente vão largar a idolatria e vão se voltar ao Eterno. Se voltar ao Eterno significa andar na palavra dele, não é você se voltar ao Eterno, dizer que crê nele e pular, gritar, falar em línguas, mas não andar na palavra dele, tá? Se voltar ao Eterno significa techuvá, olha aqui essa palavra aqui, ó. Voltar-se, né? Não é você sair de uma bagunça e para outra. Não é você trocar de religião, largar o cristianismo e ir para a religião do judaísmo, tá? Não é isso. O termo techuvá está associado, sabe com o quê? A palavra ivrit, tá? No hebraico, que significa hebraico. Eu descobri essa semana também, nesses estudos que eu faço aí, que a palavra hebraico está associado também com o termo de agricultura. E você vê como é que as escrituras são simples. Quem complica são os teólogos. O termo hebreu não só significa apenas você cruzar um corpo de água. Imagine que você está plantando aqui, semeando nessa terra aqui. Alguém te deu uma semente e você está plantando aqui. Só que não está dando certo essa plantação. Então você para de plantar ali e atravessa um corpo de água e vai plantar em outro lugar.
Não é sair de uma religião bagunçada e ir para outra religião, que agora vai começar a confundir sua cabeça com mais coisas, com o Shabbaluná, com o negócio do nome, com o negócio do Talmud, com o negócio do Zohar, com o negócio de alienígena, com o negócio da terra oca, terra quadrada, com o negócio do nome santo. Nada disso. O Mashiach está tentando dar semente ao povo dele, para você plantar na terra, para dar uma árvore, para dar fruto, e dentro do fruto começa o ciclo de Gênesis, ou seja, vai começar a produzir o mesmo fruto que você recebeu, a mesma semente que você recebeu, vai começar a se autorreproduzir. Lembra que o Mashiach falou, né? Toda árvore que não foi plantada no meu pai será arrancada. Porém, meu pai é um avicultor, ele corta, poda, semeia, aduba, prepara, para quê? Para que dê mais fruto. E qual é a fonte principal do fruto? Que dê mais semente. Isso que é o mais interessante, porque o fruto você consumiu uma vez, acabou, mas fica a semente, né? Hoje, por exemplo, a genética humana é capaz de produzir vários frutos, melancia, mamão, sem semente. Olha que interessante. O cristianismo está produzindo frutos sem semente. Tá? E inclui também o judaísmo também, para ninguém ficar falando que eu só estou puxando a sardinha para o meu lado. Então temos aí, falando de uma restauração gradativamente, uma techuvá, temos que ser hebreus. Pare de plantar nesse local e vá plantar onde o Eterno te mandar, mas você tem que ir com a semente, né? Lembra da parábola do semeador? Né? O semeador está semeando, ele não está preparando a terra, ele está semeando, ele está jogando. Quem vai dar o crescimento é o Eterno, assim como estou vendo que tem havido crescimento na vida de vocês, né? Vamos começar a falar um pouco da restauração. Como é que essa restauração vai se dar? Não tenho a mínima ideia, mas eu já estou entendendo como é que ela vai se dar. Eu já estou entendendo que ela não vai se dar através da igreja. Por quê? Não tem restauração para a igreja. Seja ela qual for a denominação. Nós temos que fazer o que dizem em Apocalipse. Sai dela, povo meu. Porque lembra a comparação que eu fiz desse barco pesqueiro? Não é para você ir lá no barco pesqueiro. Deixa a igreja doida, a babá, trazer os peixes até você e nós vamos sentar e achivar esses peixes que a igreja doida vai trazer para nós e os peixes que o Eterno der para nós limpar, nós vamos limpar e esses peixes vão dar fruto. Tá? Esses peixes vão virar pescadores de outros peixes, que é o que está acontecendo aqui. Um exemplo, a Aline, uma moça que só tem um ano e meio com nós, está entendendo a visão e já está fazendo o quê? Semeando a própria palavra. Ela já está reproduzindo, ela está cumprindo com o princípio do Gênesis. Nós estamos semeando a vida dela, ele está semeando a vida dos outros. É isso que nós queremos. Não queremos dinheiro, não queremos adoração, não queremos seguidores. Nós queremos discípulos do Mashiach. É isso que nós estamos interessados. Então vamos lá. Olha que Isaías 60:14 fala, né? Os filhos dos seus opressores virão e se inclinarão diante de você. Todos os que a desprezam se curvarão aos seus pés e chamarão cidade do Eterno, Sião, Santo de Israel. Ou seja, às vezes, por causa dessa posição que nós temos de ser a favor da Torá, às vezes nós se colocamos numa posição, numa frente de batalha, e às vezes você sente realmente uma opressão mesmo do sistema religioso, né, das pessoas que odeiam a Torá. Então, se você é cristão e odeia a Torá, algo está extremamente errado, tá? E não adianta a gente querer culpar isso, o inimigo, não. Realmente é o fundamento que a pessoa recebeu. A pessoa recebeu aquele fundamento, né? Lembra que está escrito lá em Lucas, né? Que o Mashiach fala do homem que cavou, né? Bem fundo e lançou uma fundação, veio a chuva, veio isso, né? E ele não foi abalado, né? Então é isso que nós temos que estar firmados, para que nós não venhamos ser abalados. Por quê? Porque isso realmente fere, acaba ferindo, né? Nós tivemos aí um exemplo aí, essa semana, um pastor que falou que a lei é maldita e que essa leizinha não sei do que. Então são coisas que realmente magoam. O homem, um pastor, ele blasfemou contra a palavra do Criador, né? Mas lembrando que cada um dará conta de si, né? 2 Timóteo 4:13
Falamos também dessa oração, vou até colocar aqui rapidinho, né? Que é uma oração que está chamando os exilados, né, de volta para casa, né? Só que o judaísmo faz essa oração, mas não tem a mínima ideia como é que esses exilados vão voltar. Vamos colocar aqui rapidinho. תקע בשופר גדול לחירותנו, וסנס לקבץ גלויותינו, וקבצנו יחד מארבע כנפות הארץ. ברוך אתה אדוני, מקבץ נדחי עמו ישראל. Então vamos lá, né? Toque o shofar, né? Que a nossa liberdade, que nós possamos levantar uma bandeira de liberdade e que o Eterno possa juntar os seus exilados. Ou seja, lembra que o próprio apóstolo Paulo fala de um ajuntamento, né? De um arrebatamento no qual a igreja pensa, né, entende que Jesus vai vir, vai juntar as pessoas e levar para o céu. Mas o sentido que está falando é de um ajuntamento aqui na terra mesmo, não é nada de ir para o céu, para lugar nenhum. É esse juntamento que está predito lá em Amós 9, né, que fala da restauração, né, da tenda caída de Davi. Então, só estou recapitulando essas coisinhas para estar afirmando, né, bem dentro do nosso entendimento, né, que o conceito de arrebatamento já existia no judaísmo, mas não esse arrebatamento cristão de ir para o céu fazer alguma coisa lá no céu. Não, é o ajuntamento aqui mesmo, né? Seria um agrupamento, né? Como se fosse assim, um homem que saiu e para colher as espigas porque já está no momento de colher. Então ele pega, coloca num saco, numa cesta e leva para o celeiro, tá? Mas ele não vai para o céu, não vai para lugar nenhum com essas espigas, tá? Estou seguindo aqui. Olha que interessante que está escrito em Oséias, né? No capítulo 6, né? Por isso que eu estou falando, tudo tem o tempo do Eterno. E eu acho que realmente já estamos na época da colheita, né? Temos que continuar semeando, mas já estamos preparados para começar a colher alguns frutos das primícias que já estão prontos, tá? Eu estou vendo pessoas respondendo rápido em relação à visão da restauração e outros são mais lentos, outros não vão responder. Então eu perco tempinho com o lento, né? Eu gasto um tempo com aquele que está rápido, mas o que eu já vejo que não vai responder, eu não gasto tempo. E eu aconselho vocês também não fazer. Foquem em quem quer aprender. Não foquem em quem não quer aprender. Gastar horas e horas falando. Não. Gasta horas e horas ensinando. Porque às vezes você ensina um e esse um vai ensinar 10 que você nunca vai alcançar. Tá? Nossa ideia, de novo, não é fazer prosélita. Para alguém ter, ele está fazendo proselitismo. Não. Nossa ideia é fazer discípulo. E isso é um mandamento que o nosso Messias mudou. E de fazer discípulo. Ensinar. Não é pregar. É ensinar. Para quê? Para as pessoas ensinar outros. Para a pessoa ser livre, né? Então vamos lá, olha o que o Oséias fala, né? Venham, voltemos para o Eterno, ó, Techuvá, tá vendo? Palavra Techuvá aqui. Ele nos despedaçou, quem? Despedaçou o quê? Os gentios? Não, Israel. Mas nos trará cura, ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de 2 dias, ele nos dará vida novamente, e ao 3º dia nos restaurará, para que vivamos em sua presença. Então vamos começar a associar o que ele falou aqui, né? Eu entendo que ele está falando sobre a morte e a ressurreição do Mashiach, né? No 3º dia, né? Começou-se a restauração, porém, lembrando, né? Você planta uma sementinha no solo e depois de 2 dias você não vai lá desenterrar ela, mas não estou vendo nenhum brotinho, né? Eu já fiz isso quando era criança, eu gostava de plantar um feijãozinho no algodão, só que o algodão é transparente branco, né? Então eu levantava o copo assim e você via, né, a semente germinando, aquela coisa toda. Mas quando você planta na terra, você não vê, porque é algo que está oculto, né? Então, às vezes, nesse desespero, a gente vai mexer na terra, mexe na semente e acaba matando a semente, né? Matando aquilo que está pronto para começar a germinar. Então, olha só, depois de 2 dias, já não tem 2 dias que o Mashiach veio?
Já não tem 2 dias da ressurreição do Mashiach? Então, quer dizer, depois de 2 dias. Então, depois de 2 dias, 2000 anos de igreja, os gentios estão tendo a oportunidade deles também. Só que agora, a Israel que eu estou falando, não é só os judeus samaritanos, os judeus caraítas, não. Estou falando os hebreus que estão semeados, dormentes nas nações, estão despertando. Muitos que já estão na idolatria do cristianismo, muitos eframitas, muitos manasseitas, muitos de outras tribos que nem sabem, que estão semeados, hoje estão começando a ouvir um timbre diferente. Já estão inquietos, não estão tolerando mais o que está sendo feito nas igrejas. Porque as igrejas de hoje, pelo que eu vejo, em termos geral, do que eu acompanho na mídia aí, já não tem mais nada para pregar, não tem nada para ensinar. Tem coisa para vender, é o tijolo santo, é a vassoura santa, é não sei o que lá santo, é a cueca santa, a meia santa, a toalha santa, o travesseiro santo. Todas essas bobagens que não tem nada a ver com a escritura, porque não tem conteúdo. E é o próprio Eterno que está fazendo isso, porque só vai ficar na gaiola das loucas, e eu falo isso sem medo, tá? Porque eu não tenho medo de crente. Só vai ficar na gaiola das loucas quem não é povo do Eterno. Porque o Mashiach tem que restaurar Israel. Tem que restaurar os exilados. Se o Mashiach não fazer isso, ele não é o Mashiach, tá? E como não existe nenhuma possibilidade de chegar um outro Mashiach, porque olha só o que acontece, o templo está destruído há mais de 2000 anos. O Mashiach teria que vir e ir ao templo, como está profetizado em Malaquias. Então, se você está esperando aparecer algum Mashiach à primeira vinda, esquece, meu amigo. Você é judeu e crê no Mashiach, está esperando, começa a buscar, porque o Mashiach já veio, como está profetizado em Oséias, que a Israel ia despertar, ia se voltar ao Eterno, tá? Porque tem muito judeu que está no judaísmo que na verdade nem crê no Eterno, tá? São incrédulos, precisam ser despertados, tá? Para a palavra, não é que precisa aceitar Jesus, precisam ser despertados para a palavra. O Mashiach não falou, ide o mundo e pregai e quem me aceitar vai para o céu. Nunca falou isso, isso é uma invenção, tá? Então, nas nações, os hebreus que perderam a identidade deles estão semeados aí em religiões, estão aí atrás de nova ordem mundial, mas não conseguem ser despertados para a Torá. Como é que eles vão ser despertados através da Torá? Eu creio através de um estudo desse, através do seu testemunho. Eu estava na igreja, comecei a ver uns estudos assim, o Eterno abriu meu olho, porque não é eu que abro o olho de ninguém e faço nada para ninguém, é o Eterno. Eu vou mostrar um conjunto de fotos aqui, para vocês entenderem como é que a coisa realmente chega a ser até sinistro, tá? Chega a dar até medo dessas coisas. Eu tinha mais ou menos, acho que uns 6 meses de igreja evangélica. Eu tenho até vergonha de falar isso, mas isso é passado e o Eterno já me perdoou. Olha só, eu tinha acho que uns 26 anos de idade. Eu tive um sonho, tá? Que era mais ou menos como essa pirâmide aqui. E eu vinha andando aqui, exatamente assim, entrava dentro dessa pirâmide, tá? Quando eu chegava lá dentro da pirâmide, eu via várias câmeras, né? Ou seja, quartos, né? Exatamente como está descrito nessa foto aqui. E tinha um ser, né, no corredor, era um corpo de homem, cabeça de cachorro. Fui descobrir que o nome dele, se não me engano, acho que é Anubis, tá? E ele significa o Deus da morte, tá? E dentro dessas celas, eu via pessoas vestidas com uma roupa branca, toda suja, só que a cela deles, o que segurava eles era aquelas canas, sabe, cana da Índia, aquelas coisas fraquinhas que eles fazem móveis, aquelas coisas, super fraco, ressecado. Se eu encostava com o dedo assim, o negócio quebrava. E o povo lá dentro, oprimido, dentro dessas celas. E eu falava assim, mas quem é esse povo? Ele falava, não, esse aqui são os cristãos. Eu falei, cristão? Mas o povo do Eterno eu sabia da história do Egito, né? Eu falei, mas o povo cristão aqui dentro, né? Aí o próprio a figura lá, né, o Anubis, falava, não,
a razão que eles estão presos aqui é porque eles não leem a Bíblia. E eu olhava para o outro lado, tinha uma cela também enorme, cheio de livros de várias religiões do mundo, porém todos empoeirados. E em cima de tudo, uma Bíblia novinha, tá? Escrito lá, Bíblia Sagrada. Eu abri assim, a Bíblia estava, sabe quando a página está grudada uma da outra? Porque nunca foi aberta. Aí ele falava a razão que eles estão encarcerados aqui, porque eles não estudam a palavra. E eu abri a Bíblia assim e vi que a Bíblia não tinha nada escrito, era tudo novinho, as páginas coladas uma na outra ainda, porque nunca foi manuseada. Aí eu pegava a Bíblia, lá dentro, lá dentro, cheio de outros livros também, mas tudo empoeirado, tá? Vários livros de várias religiões do mundo. E eu pegava a Bíblia e passava na frente desse ser e quebrava as janelas e as celas com a própria Bíblia. Eu empurrava assim e desmanchava, falava, sai daí, essa prisão que vocês estão é uma prisão mental. O bicho aqui não está fazendo nada. E o povo saía lá de dentro. Eu demorei anos para entender esse sonho. Porque eu também estava numa cadeia no cristianismo e nem sabia. Como é que o Eterno vai usar alguém para libertar alguém, sendo que você mesmo está preso? Então, hoje, esse sonho está se concretizando aqui. Eu estou na minha casa, estamos fazendo esses estudos aí com a ajuda de vocês, e as pessoas estão sendo libertas da cadeia, sem sair da minha casa, apenas pelo ensino da palavra. Então, olha como é que o Eterno, depois de tantos anos, né, esse sonho, né, eu fui agora que eu fui entender o significado desse sonho, que é realmente você ser livre, né? O próprio Tiago lá, vamos rapidinho aqui, só para a gente atestar tudo que eu estou falando aqui, para não falar que é invenção minha, que eu estou com história, que eu estou com sonho, né? Olha o que fala aqui no livro de... aqui em inglês é James, né? Mas seria Tiago e na verdade é Yaakov, né? Olha o que fala aqui em Yaakov 22 em diante, olha só. Sejam praticantes da palavra. Qual era a palavra que ele poderia estar falando aqui? Só poderia ser o Novo Testamento, porque não havia Velho Testamento, não havia Novo Testamento na época, né? Então só podia ser o Taná e a Torá, né? E não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Muita gente vai para a igreja hoje ouvir alguma coisa lá, mas não vai praticar. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a Torá, perfeita, olha, a Torá é perfeita. Se a Torá é perfeita, por que ela precisou ser abolida? Como muitos do cristianismo creem, né? Que traz a liberdade e preserva na prática dessa lei. Ó, tá vendo? Então não é só observar, não é só ouvir, é praticar. Não esquecendo o que ouviu, mas praticando. Praticando-a, será feliz naquilo que fizer. Então não importa o que você faz na sua vida, se você anda na Torá, você vai ser feliz. Não importa o que você faça. Então temos aqui um testemunho do irmão do Mashiach, tá? Se o testemunho do Mashiach não vale para o cristão, então, por isso que eu falo, essa religião não tem salvação, tá? Olha o que fala aqui em Salmos 11:3. Quando os fundamentos estão sendo destruídos, que pode fazer o justo, né? Qual é o fundamento? O fundamento é a Torá, é o início de tudo. Se foi destruído pelo sistema religioso, o que um justo pode fazer? Absolutamente nada. Não tem nada que ele possa fazer. Ele vai perecer junto com essa religião, que eventualmente vai ser destruída, não agora, né? Somente na vinda do Mashiach, porque essa religião, querendo ou não, tem muita gente ainda para pescar e trazer os peixes. Essa religião vai trazer os peixes nas nossas mãos. É assim que o Eterno vai usar. Escuta o que eu estou te falando, tá? Hebreus 10:7. Olha o que o Mashiach fala aqui. Então eu disse, aqui estou,
no livro está escrito a meu respeito. Vim para fazer a vontade, ó Eterno. Vim também o Mashiach, a Torá, os profetas, está tudo falando a respeito dele. Ele veio para fazer a vontade do Eterno. Mas outros pensam que ele veio fazer a vontade dele mesmo, porque seria o Deus do Velho Testamento versus o Novo, né? Coisa que quando o judeu escuta isso, né, na cabeça dele é o maior absurdo, né, e eu concordo com ele, né. Vamos lá. Então temos aí a restauração vindo no segundo dia, após o segundo dia, porque somente agora, nesse momento que as pessoas estão despertando para a Torá, coisa que nunca aconteceu nos últimos 2000 anos. Nunca aconteceu isso. E agora as pessoas estão se voltando para a Torá. Então vamos para Isaías 43, tá? Vamos ver as promessas que o Eterno tem para Israel. Olha só. Isaías 43, 1. Agora sim diz o Eterno, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel. Não tema, pois eu o resgatei. Olha, passado, né? Eu o chamei pelo nome. Você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não encobrirão. Lembra que eu falei o que significa ser um hebreu? O verdadeiro significado de ser um hebreu é você atravessar um corpo de água. É você largar a bagunça que você está, a bagunça teológica que você está, de crer em 3 deuses, que crê na Virgem Maria, e crê no Natal, e crê no Papai Noel, e largar tudo isso e ir para a Torá. Quando você andar através do fogo, não se queimará. Lembra de Daniel? As chamas não o deixarão em brasa, pois eu sou o Eterno, o seu Elohim, o Santo de Israel, o seu Salvador. Então quem salva Israel não é a igreja. Quem salva Israel é o próprio Eterno. Não tem esse negócio, eu vou ter que pregar o evangelho para salvar o judeu. Não é isso. Porque não estão pregando o evangelho verdadeiro. E judeu não tem que realmente aceitar isso. Quem tem que aceitar isso é a Israel que está perdida. Mas a Israel que tem a Torá, ela tem que se voltar cada vez mais para a Torá. Vamos lá. O Santo de Israel, o seu Salvador, dou o Egito como resgate para livrá-lo, a Etiópia e Seba em troca de você, visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu o amo, darei homens em seu lugar. Olha, mas agora não dizem lá, na religião lá, que agora Israel é odiada pelo Eterno, então, né, caiu por terra aqui nessas palavras, né? Não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei seus filhos, ó. Vamos lá para o mapa? Espera aí. Olha que lindo isso aqui, ó. Então tá aqui, tá a referência, né, Israel, e tá falando que do Oriente, essa região aqui vai trazer o povo, né, de volta, né? E do Ocidente ajuntarei você. Direi ao norte, entregue-os, e ao sul não os retenha. Vocês repararam que Israel é praticamente como se fosse, nessa visão aqui, é como se fosse o centro do mundo? Olha só que interessante. Está bem no centro do mundo. E esse caminho, essa rota aqui de Israel, vou aumentar aqui um pouquinho, você pode ver que quem vem da norte da África, ou qualquer da África a pé, tem que passar por essa região. E quem vem da Ásia, da Europa, ou das Arábias, sei lá o que for, também tem que passar. Realmente é um lugar estratégico mesmo, né? Direi ao norte, entregue-os, e ao sul não os retenha. De longe tragam os meus filhos. Ó, mas não é só filho quem agora está lá na igreja? Lembra da teoria da substituição? E dos confins da terra, as minhas filhas. Tem uma moça lá, não sei aonde, nos Cafundó, não sei da onde, que está estudando a Torá, que agora é verdadeiramente uma filha do Eterno. Tudo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei a minha glória.
a quem criei para a minha glória, Kevod, a quem formei e fiz. Trago o povo que tem olhos, mas é cego, que tem ouvidos, mas é surdo. Lembra que o Mashiach também mencionou sobre isso? Todas as nações se reúnem, os povos se ajuntam. Qual deles predisse isso e anunciou essas coisas? Que eles façam entrar que eles façam entrar suas testemunhas para provarem que estavam certos, para que outros ouçam e digam: é verdade, vocês são minhas testemunhas. Lembra? Declaro o Eterno, o meu Salvador, a quem escolhi, o meu servo, a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim e entendam que eu sou o Elohim. Antes de mim, nenhum Deus se formou, nem haverá algum depois de mim. Para você ver, né? A teologia cristã, ela é desenhada da forma que ela é estruturada, por causa da Trindade, é para a pessoa, quem crê nisso aqui, lembrando que não se vê ninguém falando de Trindade. O que se vê é teologia sobre a Trindade que usa um versículo isolado. Mas os apóstolos falaram, o Mashiach não falou, ninguém falou isso. Ninguém não vê nenhuma revelação no Velho Testamento que agora esse Deus seria 3 pessoas distintas, né? Então, um judeu que conhece esse versículo aqui, na hora que você vem com um papinho de Trindade para ele, ele vai rejeitar. Vocês entendem o porquê? Qual é a função da Trindade? Não é manter o pagão fora do pacto, é para manter a Israel longe do seu Messias. É só para isso que serve a Trindade, mais nada. E eu mesmo sou o Eterno, e além de mim não há Salvador. Tá vendo? Algum. Eu revelei, salvei e anunciei, e eu e não um Deus estrangeiro entre vocês. Tá vendo? Quando você fala de Trindade para um judeu, é algo completamente estrangeiro, mas para o gentio não. Por quê? Porque o gentio já é adorador de várias divindades, né? Tem lugares, por exemplo, na Índia, que eles adoram até 1000 deuses. 1000 deuses. Então, se você vir agora e fala que só são 3, para ele não muda nada. Agora, você falar isso para um islâmico ou para um judeu, não. Porque, na verdade, o cristianismo não é monoteísta, ele é politeísta. Ele dá um truque, ele jura por Deus, jura por tudo que é mais sagrado que é, mas não é. Tá? Se fosse, não iam ter a teologia da Trindade. Tá? Eu mesmo sou eterno e além de mim não há outro Salvador algum. Eu revelei, salvei e anunciei, e não um Deus estrangeiro entre vocês. Vocês são testemunhas de que eu sou eterno, declara o Senhor. Desde os dias mais antigos eu sou. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem pode desfazer? Assim diz o Eterno, o seu Redentor, o Santo Israel. Você vai começar a ver agora, várias vezes, o profeta Isaías falando o seu Redentor. O seu Redentor. Redentor de quem? De Israel, não das nações. Apesar que tem como as nações serem redimidas também, tá? Mas não é isso que nós estamos falando aqui agora. Por amor de vocês, mandarei inimigos contra a Babilônia, e farei todos os babilônios descerem como fugitivos, os navios de que se orgulham. Eu sou o Eterno, o Santo de você, o Criador de Israel, o seu Rei. Assim diz, ó, tá vendo? Esse aqui, ó, esse rei aqui, ele está falando, é o Mashiach, porque tá vendo que é com R maiúsculo aqui, né? Assim diz o Eterno, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, que fez saírem juntos os carros e os cavalos, o exército e seus reforços, e eles jazem ali para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo.
os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto, os riachos do ermo, para dar de beber ao meu povo, meu escolhido. Tá vendo? Um cristão lê isso aqui, ele fica doido, né? Porque agora ele fala que é a igreja, né? Ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Contudo, você não me invocou, a Jacó, embora você tenha ficado exausto. Por minha causa, ó Israel, não foi para mim que você trouxe as ovelhas para o holocausto, nem foi a mim que você honrou com seus sacrifícios, não o sobrecarreguei com ofertas de cereais, nem o deixei exausto com exigências de incenso. Você não me comprou nenhuma cana aromática, nem me saciou com a gordura de seus sacrifícios. Mas você me sobrecarregou com seus pecados e me deixou exausto com suas ofensas. Está vendo? Nossos pecados ofendem o Eterno. Sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais dos seus pecados. Relembre o passado para mim, para discutir a sua causa, apresente o argumento para provar a sua inocência. Seu primeiro pai pecou, seus porta-vozes se rebelaram contra mim, por isso envergonharei os líderes do templo e entregarei Jacó à destruição e Israel à zombaria. Você está vendo que o Eterno não deixa passar batido no sentido de porque é o escolhido do Eterno não tem consequência? Não. O Eterno é pai e pai corrige os filhos, senão seria bastardo, né? 44. Mas escute agora, Jacó, meu servo, Israel, a quem escolhi. Assim diz o Eterno, quem o fez e que o formou no ventre e que o ajudará. Não tenha medo a Jacó, meu servo. Quando fala Jacó, está associando tanto a casa de Israel como a casa de Judá, tá? Jesurum, a quem escolhi, pois derramarei água na terra sedenta, tá vendo? Água, palavra. E torrentes na terra seca, derramarei meu espírito sobre sua prole, a minha bênção sobre seus descendentes. Eles brotarão como relva nova. Vamos aqui para o mapa de novo, né? Então temos aqui a nação brasileira, né? Onde, querendo ou não, muitos israelitas estão aqui há centenas de anos, dormentes, agora estão sendo regados com a palavra pura, cristalina, sem contaminação do cristianismo, e estão se despertando, que agora verdadeiramente são filhos do Eterno. Por que são filhos do Eterno? Porque estão andando na Torá. Um dia pertence ao Eterno, um dirá, pertenço ao Eterno. Olha, eu vou falar uma coisa para você, eu fico assim, às vezes, né, quando as pessoas falam, eu sou servo do Eterno, e o cara coloca pastor, bispo, missionário, e não sei o que lá. Olha, eu vou falar a verdade para você. Para você falar isso, realmente, você tem que ser servo. Você não tem que simplesmente falar, você tem que agir. É melhor que as pessoas falem isso de você do que você falar isso de você mesmo. Tá? Olha o que diz aqui no 5. Um dirá, pertence ao Eterno. Outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó. Ó, quantos que vão... Eu não sou contra isso, tá? Mas quantos que vão e mudam o nome deles. E acabam adaptando um nome não só de Jacó, mas acabam adaptando um nome bíblico. Porque, às vezes, alguns têm um nome até profano, né? Nome de deuses, né? Então as pessoas acabam mudando. Eu não tenho problema com isso. Eu acho interessante fazer, porque isso é um cumprimento bíblico, né? Ainda outro escreverá em sua mão do Eterno e tomará para si o nome Israel. Ó, tá vendo? Assim diz o Eterno, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Lembra que o Mashiach também usou essas palavras, né? Além de mim não há outro. Quem então é como eu, que
ele o anuncie e que ele declare e exponha diante de mim o que aconteceu desde que estabeleci meu antigo povo. Ó, meu antigo povo, mas agora já tem um outro povo, né? Que agora esse povo antigo já não é mais, já passou, foram destruídos, não existe mais, né? Que foi o comentário de um pastor essa semana aqui, né? E o que ainda está para vir, que todos eles predigam as coisas futuras ou o que irá acontecer. Não trema, nem tenham medo, não anunciei isso e não o predisse muito tempo atrás. Vocês são minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não. Não existe nenhuma outra rocha. Não conheço nenhuma. Todos que fazem imagens não são, e as coisas que estimam são sem valor. E as suas testemunhas nada vêm. Vamos falar um pouquinho de testemunha aqui, rápido, só para a gente poder entender o que ele está falando aqui. Ó. Vamos para Isaías 8. Olha, Isaías realmente é muito bom, viu? Só que tem que entender ele como um hebreu, né? Que ele nunca foi cristão, né? Olha que no livro de Isaías 8 fala. Olha só. Guardem o mandamento com cuidado e sele a lei entre os meus discípulos. Tá vendo? Esperarei pelo Eterno que está escondendo o seu rosto da descendência de Jacó. Não é assim que está, né? O povo de Israel hoje, né? Vamos dizer, os judeus não conseguem ver o Mashiach, né? Por quê? A testemunha é falsa. O Eterno está preservando eles para não crer mesmo num falso Jesus, né? Num falso Mashiach, né? Nele porei a minha esperança. Aqui estou eu com os filhos que o Eterno me deu. Em Israel somos sinais e símbolos da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no Monte Sião. Quando disserem vocês, procurem um médium ou alguém que consulte os espíritos e murmure encantamentos, pois todos recorrem a seus deuses e aos mortos em favor dos vivos. Respondo à lei e os mandamentos. Se eles não falarem conforme essa palavra, vocês jamais verão a luz. Olha que essa tradução fala. Se o que dizem esses bruxos é diferente da mensagem do Eterno, é porque o Eterno nunca os enviou. Gente, a receita para você saber se o cara é servo do Eterno é se ele se opõe à Torá ou não. E não é porque ele não se opõe à Torá quer dizer que ele faz dele um servo. Estão entendendo? Ah, Bill, mas o cara crê na Torá. Não importa. Agora, ok, fechou uma coluna, né? Uma lacuna. Agora tem que examinar os frutos. Porque se o cara fala que não tem Corão, você não tem nem que conversar com o cara. Entendeu? Agora você vai examinar. Ah, eu creio na Torá. Agora você vai examinar os frutos. Como é que você examina o fruto? Eu, quando eu vou na feira comprar um fruto, eu pego no fruto, aperto, cheiro, toco. Não é ficar ouvindo o cara. Esse ato de você tocar, cheirar, significa intimidade. Você tem que andar com o cara. É difícil porque nós estamos na net, né? Nossa comunhão é através da internet. É extremamente difícil isso, né? Então você vai ver o que o cara posta, o que o cara anda, como é que fala. Procura, liga pro cara que você está estudando, conversa com ele. Você tem acesso ao cara, o cara é inacessível. Opa, não consigo conversar com o cara. Opa, tem que marcar um encontro. Opa, porque o Eterno não vai levantar um homem e dar 30 mil discípulos para ele, ou 1000 discípulos para ele, ao ponto que ele não sabe ninguém pelo nome. Por isso que eu creio que essa restauração é através de células, grupos pequenos. Porque eu tenho que saber o nome do cachorrinho da Aline. E eu não estou me falando como um pastor, mas vamos imaginar, você é um pastor, né? Aí tem uma igreja de 30 membros. Aí o pastor tem que saber o nome do cachorrinho da Aline, tem que saber o nome do gatinho da Sheila, tem que saber o nome do cachorro, tem que saber essas coisas que faz parte da nossa vida. É difícil? Não. Mas se você tem uma igreja com 1000 pessoas, você é um número a mais lá. O
o membro número 730, como é que está a cartilha do dízimo dele? Ah, está com o dízimo atrasado. Então bota lá no boletim. Membro 786. Aí puxo aqui para ver o nome do membro. A Aline Teixeira, não está dando dízimo. Está atrasada no dízimo. Eu já vi a igreja fazer isso. O pastor não tem nenhuma intimidade com a pessoa, não sabe quem o cara é, mas atrasa com o dízimo que eles vão começar a prestar atenção em você, tá? Então, a receita é isso aí. É você conhecer a pessoa pelos frutos dela. E para você conhecer o teu líder, você tem que dar uma cheirada no cangote do cara. Tem que saber para ver o perfume, porque você está andando perto dele, para saber para ver o perfume que o cara usa. Estão entendendo o que eu quero dizer? Vamos lá. As suas testemunhas nada vêm. Porque eles falam, não, eu sou testemunha de Jesus Cristo, mas não estão vendo nada, porque não conseguem ver a Torá. E nada sabem. Pega um pastor aí, pode pegar qualquer pastor aqui, bota no Hangout aqui, ó, para ver que qualquer um de vocês aqui já estão aptos a travar qualquer pastor aí líder de qualquer congregação. Porque já sabem que a teologia deles é baseada em furos. A teologia deles é baseada em textos adulterados, ou então textos isolados. Esses dias um pastor falou que eu travei ele num versículo, ele falou que a Bíblia foi mal traduzida. Eu falei, meu amigo, se a Bíblia foi mal traduzida, como é que eu vou confiar no Novo Testamento? Porque o que o Jesus falou ia contra a teologia dele. Quem é que modela um Deus e funde uma imagem que nada serve? Não é isso que fizeram com o Deus Jesus? O cristianismo não fez lá uma imagem do Jesus, né? E agora, através do sistema protestante, não adora a imagem, mas adora o nome da imagem que foi feita, né? Todos seus companheiros serão envergonhados, pois os artesãos não passam de homens. De todos eles se ajuntem e declarem sua posição. Eles serão lançados ao pavor e à vergonha. Olha, gente, eu não vou nem colocar isso aqui, porque é lixo demais. Tem pastor no Brasil queimando Bíblia e filmando e botando na net. Como é que se me explica isso? Porque o povo está começando a ficar louco. O que vai acontecer agora? Qual é o próximo passo? Cristão convertendo para o Islã? Ah, não, já está acontecendo. Aqui na América já estão unindo, já falei isso, através do Islã. O ferreiro apanha uma ferramenta e trabalha com ela nas brasas, modela um ídolo com martelos, forja com a força do braço, ele sente fome e perde a força. Passa a sede e desfalece. O carpinteiro mede a madeira com uma linha e faz um esboço com um traçador. Ele o modela toscamente com formões e a marca com seus compassos. Ele o faz na forma de um homem com toda a sua beleza, para que habite no santuário. Ele derruba cedros, talvez apanhe um ciprés, ou ainda um carvalho. Ele o deixou crescer entre as árvores da floresta, ou plantou um pinheiro, e a chuva o fez crescer. Ai, Bill, o que você está falando? O cristão não faz isso. Quando chega no Natal, não trazem um ídolo feito de madeira? A árvore de Natal é um ídolo. O cristão faz isso. Então não tem muita diferença da idolatria protestante ou a idolatria católica, meus queridos. É combustível usado para queimar, um pouco disso ele apanha e se aquece. Acende um fogo e assa um pão, mas também modela um Deus e o adora. Façamos um Deus segundo a nossa imagem e semelhança. O cristianismo molda as escrituras para servir os propósitos teológicos deles. Metade da madeira ele queima no fogo, sobre ela ele prepara a sua refeição, assa a carne e come a sua porção. Devido à idolatria do povo cristão, tem muitos que estão fazendo isso, estão enchendo o bucho, estão comprando casas, iates, barcos, por causa da idolatria. Então, querendo ou não, é um tipo de idolatria. O cristianismo é uma idolatria.
Não tem como fugir disso. Do restante ele faz um Deus seu ídolo, inclina-se diante dele e o adora. Olha, eu já vi cristãos se prostrando até diante de arca, que eles fazem e botam nas igrejas, tá? Ora ele diz, salva-me, tu és o meu Deus. Porque veja bem, pro inimigo não importa que você se prostrou diante de uma arca, ou diante de um objeto, seja lá o que for, ou você comprou água, sal da Índia, sal de Israel, não importa. O que importa é que você cometeu idolatria. É isso que ele quer, que você cometa idolatria. Ah, mas eu me prostrei diante da arca, mas na verdade era para o Eterno. Então você adorou o Eterno de uma forma pagã. Ah, eu fui lá no templo do Salomão do Edir Macedo, mas eu fui lá para o Eterno. Então você frequentou um templo falso para adorar o Eterno. Então você fez exatamente o que Israel fez na antiguidade. Eles nada sabem, nada entendem, seus olhos estão tapados, não conseguem ver, as suas mentes estão fechadas, não conseguem entender, ninguém para pensar, ninguém tem um conhecimento ou entendimento para dizer. Metade dela usei como combustível, até mesmo assei pão sobre sua brasa, assei carne e comi, farei eu algo repugnante com o que sobrou? Irei eu ajoelhar-me diante de um pedaço de madeira? Lembra da caixinha lá? Ele se alimenta de cinzas, um coração iludido o desvia, ele é capaz de salvar a si mesmo ou de dizer, essas coisas na minha mão direita não é uma mentira? Lembre-se disso, ó Jacó, pois você é meu servo, ó Israel. Eu o fiz você o meu servo, ó Israel, eu não esquecerei. Como se fosse numa nuvem, varri para longe suas ofensas, como se fosse a neblina da manhã. Os seus pecados voltem para mim, pois eu o resgatei. Cante de alegria os céus, pois o Senhor fez isto. Gritem bem alto as profundezas da terra, irrompam em canção, vocês montes, vocês florestas e todas as suas árvores, pois o Eterno resgatou Jacó. Ele mostra sua glória em Israel. Assim diz o Eterno, o seu Redentor. De novo, o seu Redentor. Você vai ver essa palavra constantemente aparecendo. Que o formou no ventre. Eu sou o Senhor que fiz todas as coisas. Que sozinho estendi os céus. Que espalhei a terra por mim mesmo. Que atrapalhe os sinais dos falsos profetas. Olha só. E faz de tolo os adivinhadores, que derruba o conhecimento dos sábios, que transforma em loucura, que executa as palavras dos seus servos e cumpre as predições de seus mensageiros. Que diz acerca de Jerusalém, ela será habitada, e das cidades de Judá elas serão construídas, e das ruínas eu as restaurarei. Israel não está sendo restaurada? Israel está literalmente no versículo 36, 37 de Ezequiel, meus queridos. Que diz as profundezas aquáticas, segue-se, eu secarei seus regatos. Que diz acerca de Ciro, ele é meu pastor e realizará tudo o que me agrada. Ele dirá acerca de Jerusalém, será reconstruída, e do templo sejam lançados seus alicerces. Ó, falando da restauração até mesmo do templo, que muitos até mesmo da visão da restauração se opõem, ficam loucos quando nós falamos que o templo vai ser restaurado, que o Mashiach vai transferir o sacerdote da ordem de Melquisedeque de volta para os levitas e vai haver sacrifício. Aí você quer ver nego furioso, é você falar que o sistema sacrificial vai ser restaurado de novo no milênio. Aí a galera pira quando eu falo isso. Olha, olha só. Veja bem, nós estamos no versículo 44, tá? Eu quero chegar até o 49, mas não hoje, para o estudo não ficar realmente extenso, né? Temos que entender que as profecias, elas são cíclicas, tá? Da mesma forma que Daniel profetizou a destruição e a profanação do templo, tá?
Quando o Mashiach chega em cena, tá? Ele menciona o que Daniel falou, que o templo seria novamente profanado, mas já tinha sido profanado em Macabeus, né? E de novo o templo foi profanado pelos romanos, e hoje o templo do Eterno está sendo profanado de novo pelo povo da iniquidade, por Edom, tá? Então o que eu estou querendo dizer? Como é que se profana o templo do Eterno hoje? Todo ser humano foi construído como se fosse um templo ambulante construído pela mão do Eterno. E o desejo do Eterno é habitar nesse templo. Tá? O Eterno nunca teve intenção de habitar dentro de uma caixinha feita por homens. Tá? Como é que você profana o templo? Né? Você profana o templo comendo coisa imunda, permitindo idolatria, com os seus olhos, com o que você vê, com o que você pratica, com o que você come, com o que você bebe. Então hoje estamos vendo de novo, né, a revolta de Macabeus, estamos vendo a revolta dos babilônios e a revolta dos romanos sobre o povo do Eterno. Com o quê? Com a não prática da Torá. É assim que você profana o templo do Eterno, tá? Olha aqui. Então, para próximo estudo, né? Se vocês puderem, olha, seria interessante vocês lerem isso também, tá? Pegar de ler pelo menos até o 49, tá? Que isso é toda a restauração da casa de Israel, no qual nós estamos fazendo parte. Nós estamos literalmente cumprindo de Isaías 42 a Isaías 49, tá? Isaías 49 que é o desfecho mesmo, quando nós realmente voltarmos para a terra prometida, tá? Voltarmos para casa aonde nós nunca deveríamos ter saído. Saímos por causa da desobediência. Agora a obediência vai nos levar de volta. Então nosso destino não é a América, não é o Brasil, não é a China. O nosso destino é Israel. Como dizem uma tradição judaica, né? Te vejo em Jerusalém. Ou nesse ano, ou o ano que vem, mas eventualmente a palavra de Deus vai se cumprir, porque o Mashiach vai acabar cumprindo com isso. E quer saber uma coisa mais interessante? O Mashiach necessita da nossa ajuda para cumprir com essa palavra. Tá? Então temos aqui o povo de Israel no mundo inteiro hoje. Assim como nós estamos fazendo esse estudo de despertamento do povo, existem centenas e milhares de pessoas que também estão fazendo a mesma coisa. Nós não somos os únicos. Então que o Eterno nos abençoe e nos guarde, e que nós possamos estar dando continuidade aí nessa visão de restauração do povo do Eterno. E Shalom Aleichem a todos. Até mais.